Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então chegamos no nosso último módulo aí da apostila 2, referente ao segundo bimestre, que é o módulo 9, Mundo Urbano, Problemas Ambientais. Então, no módulo anterior falamos dos problemas que acometem a sociedade, né, como um todo, os problemas relacionados à sociedade especificamente. E agora esse módulo vai falar dos problemas ambientais. Então, quais são os problemas que as grandes cidades, que os centros urbanos enfrentam relacionados ao meio ambiente? Não que isso também não seja um problema social, porque né? Tem uma ação direta aí sobre a sociedade, nós sentimos isso. Mas vamos tratar aí sobre essas questões específicas, tá bom? Então, acompanhando aí o resumo de vocês, que fica mais fácil, façam as anotações se precisar, anotem dúvidas para depois tirar na nossa aula online e acompanhando aí. Então, mundo urbano, problemas ambientais. Então, o problema ambiental é toda ação negativa do ser humano sobre o meio ambiente, ok? Então, toda ação negativa do ser humano sobre o meio ambiente. Ah, mas o ser humano, o ser humaninho, ele não faz parte do meio ambiente? Faz, né? Mas ele é o animal, o ser que tem a maior capacidade destrutiva em relação às características dos elementos naturais aí, tá? Ah, mas acontecem furacões, terremotos, isso também são problemas ambientais, na verdade. Na realidade, é a organização, é a harmonia aí dos elementos naturais. Mas o ser humano, ele tem a capacidade destrutiva, né? Ele consegue levar as características e os impactos ambientais, as ações, numa situação extrema, né? Onde muitas vezes a natureza ela não consegue se reconstituir. Ou não consegue num curto período de tempo, ou realmente não consegue, tá bom? Então, acompanhando o resumo de vocês. O mundo urbano é relacionado à natureza. Com o crescimento das cidades, o aumento da população, o ambiente é cada vez mais alterado. Então, tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, tem algum elemento, algum recurso natural, algum elemento natural, certo? A cidade em si, ela já é construída sobre o espaço, ela já tem uma ação negativa, destrutiva ali sobre o ambiente, ok? O início aí da urbanização já tem uma ação muito negativa sobre o meio ambiente. Então, quando vai se construir uma cidade, um bairro que seja, acontece a alteração física ali, né? Então, é feita a terraplanagem, uma área, o que acontece já nesse momento? Então, tem um prejuízo no solo, na fauna, na flora, dependendo do grau aí de modificação na atmosfera. Então, a ação destrutiva e a utilização do meio ambiente pelo ser humano é muito intensa, a natureza não se consegue se reconstituir e o ser humano necessita desses recursos de um lado, né? Ele necessita, ele faz uso, ele destrói, ele intensifica processos. Então, vamos ver isso. O primeiro tópico que eu coloquei para vocês é sobre o clima, né? Nos últimos anos, a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de poluição atmosférica e tudo mais, mas não é só isso, né? Falar simplesmente da poluição atmosférica, então a emissão de CO2 emitida pelas fábricas e pelos carros, pelo excesso de carros nas cidades, ele intensifica aí a poluição atmosférica. Sim, mas vai além disso, né, dessas ocorrências. Então aí o primeiro item que eu coloquei em clima para vocês é a poluição. Então a poluição é a partir da emissão aí de excessos de gases poluentes. Ah, mas gases poluentes só é emitida pela queima de combustível fóssil dos carros? Não só isso, né? Pela produção de tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, tem uma poluição atmosférica, seja por emissão de gases poluentes ou por
desmatamento, ou por utilização em excesso da água, ou modificação de curso de rio. Então, tudo isso vai gerar um problema ambiental relacionado à atmosfera, no caso aí a poluição. Ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Vou dar um exemplo. Alguém já teve a experiência de ir no centro da cidade, no centrão da cidade, lá fazer compras de Natal no fim do ano? Então, quem já teve essa experiência, né, no calor lá de 33 graus do fim do ano, no pleno verão pra gente, já teve essa experiência, onde percebe que a região central da cidade, né, pelo excesso de prédios e de impermeabilização, tudo uma selva de concreto, né? Então, a sensação térmica, o calor no centro das cidades é muito mais intenso, porque ali não tem a circulação de ar, a ação atmosférica, né, a circulação natural. Então, essa sensação térmica, ela é muito mais intensa, são as ilhas de calor. Então, tem estudos que mostram, numa região central de uma cidade e uma região mais periférica, onde a concentração de vegetação e de casas mais baixas é maior, a sensação térmica, a temperatura é diferente, chega em torno de 4 graus de diferença. Ah, mas isso é muito pouco. Não é não, isso é bastante. Principalmente quando nós falamos de sensação térmica. Então, o que nós sentimos. Ok? Então, essas são as ilhas de calor. A concentração, né, do calor aí por falta de fluidez na atmosfera, assim como uma selva de concreto, né, a cidade em si, ela é ocasionada por conta da urbanização, do crescimento dos centros urbanos, da verticalização, que é a construção de prédios. Os prédios estão cada vez mais sendo construídos com materiais também que não colaboram com isso. Então, vidro, né? Então, os prédios modernos são prédios cheios de vidros, espelhos. Isso também é um agravante nessa questão das ilhas de calor. Depois, o próximo item é inversão térmica. Então, a inversão térmica, o que é? Naturalmente, a atmosfera ela vai apresentar 3 camadas diferentes. Então, a camada mais próxima ao solo, né, mais próxima que a superfície, é uma concentração de ar mais frio. Depois temos uma concentração como se fosse uma camada de um ar mais quente. E depois uma terceira camada também que é de um ar mais frio. E normalmente acontece a troca desse ar. Então, o que isso significa? Essa primeira camada mais próxima do solo e essa terceira camada, depois da camada mais quente, ela vai trocando o ar. E essa troca de ar é como se ela filtrasse esse ar que fica aqui para nós, né? Então, o ar frio sobe, troca com esse ar frio que está lá em cima que desce, então tem a circulação aí da atmosfera. O que é essa inversão térmica? A inversão térmica é a concentração de poluentes nessa primeira camada e a concentração de poluentes, né? Então é como se essa camada do meio aqui, que é a camada mais quente, ela fizesse uma proteção, uma barreira, e esse ar concentrado mais frio aqui embaixo, ele não consegue circular, trocar com o ar lá de cima. Então, consequentemente, acontece o quê? É como se a gente fosse uma bolha com ar poluído circulando aqui dentro. Então, quando acontece esse processo de inversão térmica que a gente sente mais? Nesse período que estamos, que é o período do inverno. No inverno, sabemos que pra gente é um período que chove menos, então o ar é mais seco e mais frio. Os problemas respiratórios são mais intensos. E todo ano acontece a mesma coisa. Os problemas respiratórios se tornam mais intensos porque acontece esse processo da inversão térmica. Então o ar não circula, ele fica muito poluído. Vou dar um exemplo. Nesse período a gente tem pôr do sol lindo, todo laranjinho, bem cor-de-rosa. Quem já viu e fala assim, nossa, que pôr do sol lindo. Esse pôr do sol é uma concentração muito intensa de partículas poluentes, por isso que tem essa coloração
tão diferente, principalmente nesse período. Ah, mas no verão, realmente, não tem esse pôr do sol tão lindo assim, tão rosa e vermelho, né? Por quê? Porque o ar, né, circula, tem maior concentração de chuva, então o ar fica mais limpo. E no inverno é quando acontece esse processo da inversão térmica e os poluentes ficam suspensos no ar. Então é o que acontece. E aí o último é a chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida, diferente do que os filmes mostram, né, que vai cair uma gotinha de chuva lá, vai pingar e vai furar a pele, não funciona dessa forma. Mas o que são as chuvas ácidas? A concentração de poluentes na atmosfera, que quando chove, esses poluentes é trazido novamente para a superfície. E ao longo do tempo, essa chuva ácida ela vai corroendo a superfície terrestre. Quando eu falo superfície terrestre, estou falando elementos mesmo. Carro fica com a pintura queimada, esculturas, monumentos. Se vocês passearem pela cidade e ver algum, vão perceber que ela vai se deteriorando. Então isso é um problema, né? Agora imagine, se tem essa quantidade de poluentes na atmosfera e quando chove ela vem para o chão, é o que a gente respira, né? Por isso que essa questão do clima, de poluentes e do quanto o ser humano ele ocasiona, intensifica esses gases poluentes na atmosfera, é uma questão de saúde pública, né? Então não é a natureza se revoltando contra o ser humano, mas é uma ação do ser humano que é intensificada e modificada na natureza e vai gerar um prejuízo para a nossa saúde. Aí o segundo ponto que eu coloquei para vocês é a poluição das águas, né? Quantas vezes vocês já não falaram ou não ouviram falar assim: ah, na cidade não tem rio, o que passa ali é um córrego, que é um esgotão. Na verdade é um córrego, né? Que é um curso da água, um curso de água que segue um caminho natural. Mas, por que a gente fala que é um esgoto? Quem será que despeja, né? Que emite ali o esgoto no curso da água? Nós, seres humanos. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: como o ser humano é complicado, né? A gente joga a nossa rede de esgoto no rio, muitas vezes, né? Até pouco tempo, muitos lugares, muitas cidades não tinham nem tratamento de esgoto para ser jogado novamente nos rios, e a gente utiliza a água dos rios para o consumo, né? Então é complicado. Então essa poluição da água está relacionada à nossa forma de consumo também. Então nós consumimos. A água chega limpinha lá na nossa casa, não chega? Aí a gente lava a louça, toma banho, lava o quintal, lava a roupa, e isso vai voltar. A água, ela é um recurso que a gente fala que ela é renovável, né? Ela não se perde, ela tá no seu ciclo. Então essa água, por mais que a gente poluiu, ela vai voltar para o curso da água e vai continuar seu ciclo. Então é um dos problemas. Um outro problema relacionado à poluição de águas aqui, na verdade não é nem só a poluição, é um conjunto, mas que gera um problema gigantesco para nós, para a sociedade, são as enchentes. Então as enchentes, elas são comuns, né? Quanto maior a cidade, maior a ocorrência de enchentes. Ah, mas o rio está revoltado contra a população? Não, já começou o processo de construção da cidade, ou seja, a impermeabilização da superfície terrestre. Então, a dinâmica natural do solo, que já vimos lá no 6º ano, é qual? Eu tenho a superfície do solo. Então, aqui está a superfície do solo, certo? Choveu. A água vai atingir a superfície, vai infiltrar até chegar no lençol freático e assim por diante. Quando chover muito, que esse solo encharcar, aí começa o processo de escoamento, ou que a gente chama de enxurrada. Mas se a gente está falando que uma cidade ela é 100% impermeável, então for feito lá concreto, asfalto, então quando chove a água não infiltra, ela só escorre. Então a concentração disso, né, numa cidade, no centro da cidade, ou numa cidade como um todo, vai gerar enchente. E isso é uma das ocorrências, né? Ainda tem outras ocorrências, ou seja,
o excesso de poluição que entope bueiros, a capacidade da rede da tubulação de água fluvial, de água pluvial, que vai escoar essa água da chuva, não tem a capacidade. Então a gente acontece que principalmente no período chuvoso, verão pra gente, a gente tem uma ocorrência gigantesca de enchentes aí pela cidade, o que vai gerar um problema urbano também, né? Urbano e social, né? Urbano porque para a cidade vira uma bagunça, acidentes, é um problema social porque moradias são construídas de forma irregular próximo aos cursos da água, ou seja, acontecem enchentes e atingem essas casas. Então, é uma série de problemas aí que acontecem. Aí, o último item é o lixo urbano. Vamos falar de números em relação ao lixo urbano. Você sabe o quanto você produz de lixo em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano? Então, tem estudos que mostram que eu e vocês, individualmente, nós produzimos em média 4 quilos de lixo por semana. 4 quilos de lixo é muita coisa, 4 quilos de lixo. Quando eu falo lixo, a gente está falando de tudo, embalagens, orgânicos. E para onde vai isso? Então, temos o processo de ser levado esses resíduos para um aterro sanitário. Mas já parou para pensar que são 4 quilos de lixo por semana, aí você pensa 4 semanas no mês, depois você pensa 12 meses no ano. Então, o quanto você individualmente não produz de lixo? Ah, mas eu não produzo lixo. Produz. É a embalagem do seu hambúrguer do almoço, é a bandejinha do bife, é a bandejinha que vem com legume lá no supermercado, todo bonitinho, é a embalagem do chocolate, do lanchinho do intervalo, é a embalagem de um produto que você comprou que vem dentro de uma caixa, de um saco, e com etiqueta, e com papel, e com fita. Então, nós produzimos muito, né? E muitos dos materiais que nós produzimos, de forma muitas vezes excessiva, elas não se decompõem, não tem capacidade de se decompor, né? 2 semanas o lixo já não existe mais. Não. Então, ela vai para um aterro sanitário. E aí, o aterro sanitário, eu brinco que ele é uma bomba relógio, né? Por que é uma bomba? Porque é a concentração de muitos resíduos ali que vai gerar um gás poluente também. Então, olha o ciclo continuando. Então, esse é o processo. Mas tem solução para a quantidade de lixo que nós produzimos? Tem, né? Se existisse uma política pública realmente efetiva e uma cultura também que nós não temos, infelizmente, né? Uma cultura de separação de resíduos, do que realmente são resíduos reciclados e do que são resíduos não reciclados, a gente diminuiria muito a produção, né? Sem contar que os resíduos que são reciclados, eles voltando para a produção, então vou imaginar um produto específico, papel. Você chegou lá na sua casa, uma embalagem que veio com um produto, com a sua bolachinha, mas esse papel vai para reciclagem. O produto que você compra, a bolachinha dentro dessa embalagem, ela poderia também ser barateada, mas não é uma lógica de um sistema econômico, né? Então a produção de lixo aí está cada vez maior e mais preocupante. Então é um conjunto aí de características. E quando nós falamos desses problemas ambientais, eles não são só problemas relacionados aos elementos da natureza. Então já percebemos que eles atingem diretamente o ser humano e atingem do ponto de vista da saúde, né? Então seja aí da poluição do ar, da poluição da água, do excesso de lixo, então do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, né? Então as enchentes que ocasionam esses vários problemas,
no calor, as ilhas de calor, que também deixa de ser um problema social. E o último ponto é um problema econômico, né? Então, todos esses problemas que são decorrentes do crescimento urbano, da forma de consumo do ser humano, que vai gerar o problema ambiental, também vai gerar o problema lá de saúde para a população, o problema social e o problema econômico, que está relacionado a dinheiro. E nos últimos anos, a gente tem ouvido cada vez mais, né, essa questão da urgência ambiental. O que é essa urgência ambiental? Olha só, nós seres humaninhos somos parte do planeta, da natureza. Nós necessitamos de recursos da natureza. Então a indústria, o nosso consumo diário, seja pela água, enfim, necessitamos de recursos da natureza, certo? Quando nós necessitamos dos recursos da natureza? Quando nós destruímos de alguma forma ou prejudicamos de alguma forma, isso também vai gerar um problema para o futuro, porque os recursos eles não conseguem se reconstituir. E se não conseguem se reconstituir, vai chegar um momento que vai faltar do ponto de vista econômico.